Só um minutinho. Então, agora a gente vai dar início ao nosso quarto e penúltimo encontro desse segundo ciclo de estudos do GAT2, com enfoque à pesquisa científica e metodologia. Hoje a gente vai falar sobre como organizar um projeto de pesquisa, um projeto científico, e vou iniciar ilustrando um pouco sobre a proposta de projeto que o GAT2 apresentou para desenvolvimento junto com a Escola Municipal de Saúde da cidade de Goiânia. Lembrando que a Escola Municipal é uma instituição vinculada à Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia, e a SMS é uma das instituições que realiza e participam do PET Saúde e Equidade, junto com a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade Federal de Goiás. Então, dentro dessa premissa, nós temos uma proposta de projeto que foca no mapeamento e diagnóstico da educação permanente no SUS, com enfoque na equidade e trabalho no SUS. Então, para isso, vou iniciar a reprodução da minha tela aqui, que é um pouco dessa síntese do projeto que nós apresentamos junto à escola, e a escola validou, já autorizou que a gente possa dar início a essa etapa das ações que o grupo de aprendizagem tutorial 2 irá desenvolver, com foco em educação permanente no SUS, alinhados com o objetivo do nosso GAT. Um dos pontos importantes também destacados pela Escola Municipal de Saúde é a condição de letramento em relação a direitos humanos e diversidade. É um ponto também que foi reforçado e que traz aqui dentro do nosso projeto como elementos que serão abarcados. E aí, agora eu vou apresentar a tela para vocês. Deixa eu ver, está apresentando? Ok. Então, aqui é um pouco dessa apresentação sucinta do projeto de pesquisa e de formação que visa, né, fortalecer a educação permanente de saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, tendo como instituição coparticipante desse projeto a Escola Municipal de Saúde. E aí, qual que é o contexto que a gente apresenta como relevante desenvolver esse trabalho de pesquisa e formação com a escola municipal? Primeiro, porque o Ministério da Saúde tem, nos últimos 3 anos, colocado a equidade como um tema importante, tanto na perspectiva do atendimento às usuárias e usuários do Sistema Único de Saúde, mas nos últimos 3 anos, em específico, o olhar da equidade para as trabalhadoras e trabalhadores, né, considerando as pessoas diversas no cenário do SUS. Então, o que starta a nossa proposta é essa relevância que o tema de equidade tem sido tratado pelo Ministério da Saúde e, claro, com os outros níveis da gestão do SUS. Dentro do objetivo do GAT2, que o nosso foco é a educação permanente em saúde, é tratar do tema desse objeto, que é a equidade, considerando as estratégias da educação permanente para a transformação das práticas dos profissionais e valorização das trabalhadoras e trabalhadores a partir do reconhecimento das iniquidades e das relações desiguais de poder que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, logo, pensando numa base de, por meio dessa valorização, também reconhecer as diferenças como uma potência no trabalho do SUS. Então, a gente tem algumas justificativas que são apontadas a partir de evidências e de uma revisão de literatura sobre a força de trabalho no SUS, ali no projeto, que aponta que no SUS a gente tem muito bem marcada essas desigualdades de gênero, raça e outras dimensões. E um ponto importante que a gente também trouxe ali no diálogo com a Escola Municipal de Saúde: o SUS é feito por mulheres, em grande parte. Mais de 70% da força de trabalho no SUS é composta por mulheres. E dentro desse cenário, o que a gente observa ainda são uma forte desigualdade de gênero e de valorização na carreira, enquanto a ascensão dessas mulheres dentro do Sistema Único de Saúde.
e isso apontado pelo enfrentamento que a gente tem que ter vinculado à desvalorização pelos marcadores sociais de diferença, considerando os fatores étnicos, raciais e, claro, como tem o nosso projeto PET Equidade, um olhar muito mais prioritário com a questão de gênero. Então, pensar a pesquisa e a formação dentro da Escola Municipal de Saúde Pública, com a nossa atuação GAT2 lá, ela vai perpassar por referenciais teóricos que vão trazer conceitos e estudos sobre a própria educação permanente, a questão da equidade e elementos que são fundamentais para a gente conseguir avaliar de forma qualitativa como que se dá essas relações desiguais de poder, inclusive de acesso, seja na própria formação. Uma das pontos que a gente levantou ali é quem que tem tido acesso às formações dentro da Escola Municipal de Saúde? Que categorias profissionais? Né? De que tipos de vínculos? São mais os efetivos, os estatutários? Os contratos temporários conseguem acessar? Lembrando que a gente, ao longo da história, né, e aqui mais recente, da gestão do trabalho no SUS, a gente tem vivenciado um processo acelerado e intensificado de precarização do trabalho no SUS, em que a gente tem vínculos instáveis ou precários nas relações de trabalho, então, contratos temporários, de credenciamento, pejotização, então você contrata a pessoa, o profissional, por meio de um CNPJ que ela precisa criar, então ela é chefe dela mesma. E isso é um cenário que não é só de Goiânia, a gente sabe que isso se estende em todas as outras dimensões de outros municípios, da gestão municipal do SUS, na gestão estadual, aqui em Goiás é muito forte, a partir de 2010, mais ou menos, quando a gente começa um processo de terceirização da gestão para organizações sociais, em que a força de trabalho do SUS começa a mudar de uma lógica de estatutário, um vínculo efetivo, mais estável, para vínculos bem mais voláteis e na lógica de uma flexibilização das relações de trabalho. E a própria reforma trabalhista vai impactar nisso também. Então, não tem como a gente não pensar nesses elementos da interseccionalidade, da decolonidade, dos direitos humanos, para entender quem são as pessoas que têm conseguido, de alguma forma, acessar as formações, porque a educação permanente é um elemento importante para a valorização do trabalhador e da trabalhadora. Quem tem participado das conferências, possivelmente tem ouvido muito falar da importância da educação permanente e do protagonismo dos trabalhadores e das trabalhadoras na tomada de decisão. Então, se a Lanús quiser falar um pouco também, eu sei que a Lanús tem participado muito, e um dos elementos que acabam passando aí pelas conferências é esse olhar da educação permanente como uma estratégia de valorização. Quer falar, Lanús, um pouquinho, então, dessas questões que estão presentes no referencial teórico? Assim, eu não vou falar muito não, mas assim, aparece em todas as temáticas, né? Em todas igual hoje, né? A gente estava comentando sobre aquela que teve ontem do Sereste, né? Do direito do trabalhador. Não, assim, ninguém sabe, a educação permanente seria o trabalho ideal, né? Não sempre eles falaram isso lá durante a conferência, eles falaram assim, gente, o que mudaria tudo seriam as educações permanentes para que, né? Que todos os funcionários tivessem acesso constante, né? Ao seu, nossa, a gente trabalha não de forma insalubre, tantas coisas erradas acontecem, e assim, mas assim, e vai todo mundo ficando num isolamento e a gente, né, não tem esse acesso à educação permanente, isso traria assim, cada vez mais direitos para nós. Então, é uma coisa assim, eu vejo como lógico, mas assim, é um trabalho que precisa ser feito para que isso aconteça, né? Principalmente na atenção primária, que a gente precisa tanto, assim. A gente está muito distante da educação permanente, que deveria estar não presente. É o local ideal para ter, né, educação permanente assim constante e é o local onde mais a gente se afasta, parece assim, da educação permanente.
infelizmente. E é um ponto importante que a gente muitas vezes vai tentar pensar a educação permanente como apenas um curso, uma oficina, mas a educação permanente, ela perpassa os processos de trabalho. Então, dentro dos processos de trabalho, a educação permanente, ela está presente, de acordo com que a própria organização ali da unidade ou do serviço coloca esse tema e essa estratégia como fundamental para revisitar como que tem sido a realização das atividades e da atuação dos profissionais ali dentro daquele serviço, reconhecendo, claro, e pensando em equidade, o uso, né, da educação permanente nos processos de trabalho, olhando para os aspectos da equidade, dos direitos humanos, tanto entre os trabalhadores e as trabalhadoras, como também a relação com as usuárias e usuários do sistema. Então, isso é fundamental. E aí, uma das lógicas da nossa pesquisa também é pensar na condição dos distritos sanitários, né? Eu comentei isso com o Edinamar. Será quem são os profissionais, os trabalhadores do SUS, pensando nos distritos sanitários que costumam ter mais acesso às formações ali na escola? A gente tem que pensar que, às vezes, há uma dificuldade de deslocamento para alguns trabalhadores que estão em distritos sanitários mais distantes do local onde hoje a escola municipal está. Então, será que alguns distritos acabam sendo mais favorecidos em ter acesso a essas formações que estão ali na escola? E, assim, será que a escola, ela pensa atividades ou ações de uma forma extramuro, em que ela possa alcançar distritos sanitários que talvez não tenham acesso tão facilitado de chegar até a escola municipal? É claro, gente, a gente está falando de Goiânia, mas Goiânia é uma metrópole. Se a gente for pensar que, a depender de um bairro perto da escola municipal, são quase 20 quilômetros de distância, em que há uma dificuldade de deslocamento para uma pessoa chegar para fazer algum tipo de formação ou qualificação dentro da própria escola. Então, não seria também interessante pensar estratégias extramuros? Isso fica aqui como um levantamento que a gente possa identificar ao longo desse processo de trabalho de fortalecimento institucional da Escola Municipal de Saúde Pública. Eu acho que a gente pode pensar essas estratégias, considerando o nosso mapeamento. Dos objetivos, e vocês fiquem à vontade para fazer contribuições, se quiser tirar dúvidas também, quem está aqui. Quem vai assistir depois pode colocar no grupo, eu assisti, fiquei em dúvida sobre o projeto, nisso, também podem colocar lá no grupo do nosso WhatsApp. E o que é a proposta? A gente tem como objetivos e metodologia o enfoque no mapeamento das formações, né, em relação à escola municipal, então, levantamento abrangente dessas iniciativas de formação, de qualificação, em educação permanente, com enfoque na equidade. Sim, Lanúcia, a utilização de equipamentos sociais seria uma estratégia muito importante, né? E assim, será que a escola faz? Se não faz, eu acho que o nosso papel também é ser propositivo quanto a isso. Fazer uma análise das desigualdades e iniquidades na implementação da educação permanente, que é um pouco o que eu falei, né? Como que isso se dá em relação aos distritos sanitários? Goiânia está organizada em 7 distritos. Em cada distrito, a gente tem aí um universo, no projeto a gente até detalha, 93 unidades básicas de saúde que vão estar distribuídas nos 7 distritos sanitários. A gente tem a rede de atenção psicossocial, de urgência e emergência, né, os hospitais, as unidades próprias que a gente tem do próprio município, maternidades, que vão estar distribuídas de acordo com o seu território distrital, que a gente aqui em Goiânia se organiza em distrito sanitário, composto de 7 distritos. Então, existe desigualdades? É uma questão. Existe. Se existe, quem são os distritos que estão sendo menos favorecidos na lógica de valorização, pensando a educação permanente? A gente, como a própria Lanúcia pôs aí, a gente tem o objetivo de ser propositivo também, então desenvolver estratégias de formação, e por isso que a formação ela está dentro do projeto, para valorização da equidade nas formações e nas iniciativas da Escola Municipal de Saúde. E isso vai acontecer de que forma? Tanto com a realização de pesquisa documental, em que a gente vai levantar informações dentro dos documentos acadêmicos e escolares ali dentro da escola municipal, com entrevistas para aqueles
atores que estão vinculados, estão fazendo algum tipo de atividade, e aqueles que forem também provocados para fazerem as oficinas, e a gente já tem um desenho um pouco com a escola municipal, que é uma articulação para as oficinas formativas em equidade, focadas nos preceptores, alguns representantes do Conselho de Saúde Municipal, e, claro, representantes dos distritos, para atuarem futuramente como multiplicadores desses conteúdos que a gente vai desenvolver, por meio de oficinas ou cursos para fortalecer essa agenda de equidade e valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aí, aqui, para cumprir esses objetivos, qual é as etapas de execução e quais as técnicas metodológicas que a gente vai adotar? E aí, sugiro vocês recorrerem um pouco da lembrança do nosso último encontro, que a gente abordou essa questão de instrumentos, técnicas, abordagens metodológicas, para vocês entenderem um pouco também por onde perpassou a composição do nosso projeto de pesquisa. Então, a gente tem as etapas de execução constituídas por pesquisa documental, que a gente vai fazer análise desses documentos oficiais, relatórios, diários acadêmicos, históricos que a gente possa ter lá na Escola Municipal das Formações, que são registros institucionais. E aí é nesse cenário, assim, que a Dinamar, né, que a nova coordenadora apontou que a gente já possa iniciar assim que o nosso ponto focal tiver com condições de nos receber ali para disponibilizar essas documentações, porque, claro, a gente não vai poder tirar nada disso de dentro da escola. Então, nós teremos que ir para a escola, fazer a análise e examinar esses registros e esses documentos. Outro instrumento que a gente vai utilizar para coleta, e já existe um esboço, mas a gente vai tentar trabalhar em cima dele, para que tanto o Lanús, Nive, vocês, estudantes, possam também pensar a qualificação desse instrumento, que é um roteiro de entrevista semi-estruturado. A proposta é a gente poder entrevistar gestores relacionados aos distritos sanitários, um pouco para ter um diagnóstico, para além das iniciativas da escola municipal. O que o distrito tem feito em relação à educação permanente? Tem feito alguma mobilização? Eu sei que os distritos fazem muitos trabalhos de formação. Pelo menos onde eu já passei com estágio, existem, né, esse papel do distrito também no contexto de formação, de mobilização para a educação permanente. Então, a gente tem um diagnóstico como que os distritos têm sido um ponto de apoio na formação e na educação permanente com a escola municipal. Os trabalhadores também podem e devem ser entrevistados para a gente ter uma percepção de como eles avaliam a formação deles e a educação permanente na Secretaria Municipal de Saúde, considerando elementos da equidade, de valorização do trabalho no SUS, e também representantes do controle social, que é o Conselho Municipal, como eu já demarquei para vocês. E dentro desse cenário, como eu já também coloquei, a gente vai desenvolver 7 oficinas, a princípio distritais, mas também envolvendo preceptores que estão atuando nesses distritos, nos serviços e nas unidades que estão em cada distrito, e representantes dos conselhos também, em que a gente vai utilizar metodologias para levantar lacunas e, claro, potencialidades para o trabalho e para a formação da educação permanente, pensando a equidade no trabalho do SUS. O que a gente pretende, então, com esse projeto? Que resultados esperados a gente tem? Primeiro ponto é um diagnóstico situacional da educação permanente, olhando para o contexto da equidade, ênfase nessas dimensões, equidade de trabalho no SUS, buscar construir de forma, inclusive a Madalena, que é uma das que cuidam da área lá de monitoramento na escola municipal, ela também está fazendo o doutorado pensando em indicadores de monitoramento, então ela vislumbrou a gente ser um apoio para a própria pesquisa de doutorado dela. Salvo engano, ela está fazendo aí na educação, viu, Ivo? Que ela mencionou, acho que é aí na educação. E que a gente pensar, talvez, como construir um painel de monitoramento com indicadores, criar indicadores que perpassem os recortes de gênero, raça, deficiência, diversidade, pensando também as categorias, os vínculos que a gente tem
de trabalhos na SMS. A gente busca também ser propositivo para construir estratégias integradas entre conselho, entre escola municipal, escola estadual, porque tudo isso, essa rede colaborativa, ela fortalece as próprias escolas de saúde, tanto do município quanto do estado, em que a gente tenha condições, por meio dessas estratégias integradas, desenvolver propostas para fortalecer a equidade nas práticas de educação permanente, que é um pouco também que eu antecipei para vocês, que é o olhar atual da gestão da escola municipal, é que a equidade não esteja num curso, mas que ela atravesse todas as formações, todas as iniciativas que estão ali vinculadas à escola municipal. E como produtos concretos que a gente possa potencialmente desenvolver, é talvez pensar um banco de dados sistematizado, porque em diálogo a escola ainda não tem isso de forma sistematizada, então deixar isso como um produto, um legado que a gente deixa enquanto PET Saúde e Equidade, para que facilite também eles terem um mapeamento do perfil dos profissionais que têm recorrido às formações, à educação permanente aqui na Secretaria Municipal de Saúde, construir repositórios de materiais, sejam materiais que a gente construa ao longo dessa trajetória, seja guias, seja cartilhas, né, sejam próprios artigos que a gente já tem desenvolvido ao longo desse processo, ou já coisas que foram publicadas, seja pelo Ministério da Saúde, pelas plataformas educacionais que vocês já levantaram também, nacionais, da escola estadual. Então, tudo isso poder estar no repositório de fácil acesso dentro do domínio do site da escola municipal. E, claro, eu acho que dentro desse cenário, e um pouco também de que é um objetivo da própria escola, quando reconhece a nossa parceria com o GAT2, é garantir esse fortalecimento institucional, formando uma rede colaborativa, pensar recursos digitais inclusivos, pensar abordagens culturalmente sensíveis, que valorizam a diversidade, o diálogo com diferentes matrizes de conhecimento. Então, valorizar saberes que são contra-hegemônicos, inclusive, é um ponto importante. Muitas vezes o que a gente vai observar, e vocês vão perceber, as escolas de saúde, Nívia já mencionou isso, acaba apresentando uma agenda de formação muito mais técnica e deixando de lado essa possibilidade de formação mais humanizada, reconhecendo essas questões de direitos humanos, né, toda a diversidade que a nossa sociedade tem, os aspectos socioculturais e as possibilidades de outros conhecimentos e saberes para além daquele que é legitimado como científico ou no contexto da saúde, biomédico. Então, é um ponto importante. E também, dos diálogos, né, Ana Lúcia assumiu a gerência agora de planejamento e de políticas na SMS, então ela cuida nessa parte de inserção das pautas prioritárias para destinação de financiamento, e um dos pontos ela falou, olha, o projeto do GAT2 eu vou incluir no nosso planejamento da SMS, até para buscar recursos para a escola municipal, para que fortaleça também de forma que dê sustentabilidade financeira para a escola. Então, um ponto importante desse fortalecimento institucional é um financiamento equitativo, que ocorra a alocação de recursos para a escola municipal e considerando essa regionalização por meio dos distritos que tenham mais necessidades de formação e de educação permanente. Seguindo já para o finalzinho, os pontos que a gente precisa olhar para o nosso projeto, tentando, e eu falo tentando porque, é claro, gente, depois que a gente está desenvolvendo, executando um projeto, muita coisa vai mudando no percurso, às vezes novos desafios se apresentam. Alguns dos desafios que a gente levanta na literatura já foram até superados, mas nesse cenário aqui, em diálogo com a escola municipal, elas reconhecem esses desafios, que são as iniquidades estruturais, que são as barreiras históricas que afetam os grupos minorizados no ambiente de trabalho do SUS,
e que precisa da educação permanente como um elemento para valorização e para romper com essas estruturas ou tentar mitigar minimamente. Os desafios também são que ainda se utiliza muito as metodologias tradicionais, são aquelas que acabam gerando uma exclusão, não consideram a diversidade, sejam elas cognitivas, sejam culturais, então os processos formativos ainda muito engessados, muitas vezes palestras, ou focado muito em informações técnicas para um grupo ou uma categoria específica, e se a gente olha nos estudos, né, algumas categorias de trabalho no SUS são categorias historicamente privilegiadas, porque são marcadas por uma hegemonia de pessoas hétero, cis, normativo, homens, então nessa classista, tem uma relação classista, inclusive de algumas categorias de trabalho, e que acabam sendo mais privilegiadas, inclusive nas formações. Então, os processos formativos se apresentam como um desafio que a gente precisa apoiar nessa superação. Um ponto que já mencionei, que foi dialogado entre a Ana Lúcia, assumindo a gerência de planejamento, para além de ser nossa coordenadora geral aqui do PET, né, é a distribuição de recursos. Então, ainda, os investimentos dentro da SMS acabam sendo muito incipientes para a formação e para a educação permanente, com foco na valorização das trabalhadoras e trabalhadores. A fragilidade na coordenação das ações de forma integrada em diferentes distritos sanitários. Como eu falei, às vezes um distrito sanitário ele já desenvolve muito bem educação permanente, já trabalha com a temática de equidade. Outros distritos não tem essa condição, ainda não apresentam uma organização, né, satisfatória. Então, existe um desequilíbrio aqui também nesse processo. E o monitoramento também é um desafio, né? A ausência de indicadores sensíveis para a gente poder acompanhar essa questão da equidade e das iniquidades no trabalho. E para avançar, a gente precisa enfrentar esses desafios com estratégias que possam ser inovadoras, sejam participativas, que elas sejam ascendentes, e por isso que é importante a gente mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras, o controle social, as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, se assim for necessário, que tenham algum tipo de engajamento dentro da própria escola municipal, de representação, e valorizando esses saberes diversos. Aqui eu apresentei no dia, mas vou até passar para a escola um pouco do nosso perfil, que é interdisciplinar, é multiprofissional, com representações da saúde, das áreas da saúde, da área das ciências humanas e sociais, para que elas também vejam toda a potência que o GAT2 se apresenta para contribuir com essa agenda de fortalecimento institucional. E é isso. Alguma dúvida? Querem fazer algum esclarecimento sobre a proposta, dentro do que a gente encaminhou como uma agenda agora para desenvolver com a Escola Municipal de Saúde Pública? Não? Posso seguir? Faça um joinha, só para eu poder saber se eu posso seguir. E aí, de forma mais rápida, eu vou, então, falar um pouco de como elaborar um projeto de pesquisa. Lembrando que o nosso teto é até as 3 horas, então, até o limite do nosso tempo, vou fazer um pouco dessa fala, mas ao apresentar o nosso projeto, vocês já perceberam como que a gente elabora um projeto de pesquisa, quais são os elementos mínimos necessários para a gente apresentar um projeto de pesquisa, elaborar um projeto de pesquisa. E aí, nesse cenário, eu parto para nosso segunda apresentação com os slides, que é o tema, de fato, do nosso encontro hoje, né? Como elaborar um projeto de pesquisa. E aqui é um pouco para a gente auxiliar vocês, especialmente para os estudantes que estão pensando os seus projetos de pesquisa para a construção do TCC. E a gente começa o primeiro ponto. A gente vai olhar a partir da nossa história, das nossas relações sociais, das nossas interações dentro do campo da universidade, mas fora dele, da nossa visão de mundo, a gente vai começar a perceber que alguns aspectos, alguns temas, eles vão saltar aos nossos olhos como possíveis
temas que a gente quer pesquisar, quer conhecer melhor, quer aprender um pouco mais sobre aquilo. Então, dentro de um projeto de pesquisa, a gente tem como etapas iniciais escolher o tema. Esse é o primeiro passo. E, claro, o ideal é que a gente olhe exatamente para nós, enquanto seres históricos, e aquilo que nos mobiliza, de alguma forma, com interesse para pesquisar. Por que eu estou pontuando isso? Porque fica muito mais tranquilo. O trabalho da pesquisa ele já é árduo, né? Ele é solitário muitas vezes. E se eu faço sobre um tema que eu não tenho familiaridade, que eu não conheço, que eu não sinto uma adesão a ele, possivelmente a gente não consegue avançar ou finalizar esse processo de construção. Então, a escolha do tema é fundamental. Primeiro, aquilo que vai mexer com o meu ser histórico e com o meu caminho dentro da minha formação, seja acadêmica ou pessoal. E aí eu vou buscar, a partir desse olhar de um tema que me interessa, a relevância. E como que eu olho isso, né? Qual a relevância? Tem estudos sobre esse tema? Como que esses estudos são apresentados? Porque, assim, às vezes tem estudos, mas não numa metodologia que eu estou pensando, uma abordagem metodológica que eu gostaria de fazer. Então, eu vou justificar, olha, tem muito, mas não considerando essa abordagem metodológica. Eu vou avaliar também a viabilidade. Por exemplo, esse tema. Se esse tema for muito amplo, ou esse tema ele demanda muito um trabalho árduo, que vai ter um cronograma muito extenso, não dá para fazer na graduação, porque se a gente for pensar, eu não sei lá na educação com o Ivo, mas eu vou falar da realidade da educação física. Os estudantes eles vão ter o penúltimo período para fazer um pré-projeto ou um projeto de pesquisa e o último período para escrever TCC, ou seja, ele tem um ano entre projeto e o trabalho final de curso, que lá no nosso caso a gente adota o trabalho de conclusão do curso. Então, um ano, ele não é suficiente, às vezes, para eu utilizar uma abordagem metodológica ou técnicas, ou um tipo de pesquisa que vai me demandar muito mais tempo do que um ano. Então, eu tenho que também ter esse olhar da viabilidade. Sim, Ivo. Não é a mesma coisa, né? Eu até trabalho com TCC, estou 3 anos seguidos no TCC, e agora na elaboração do projeto, nesse primeiro semestre, eu sempre falo, às vezes chega com uma ideia muito ampla, falo assim, não, vamos afunilar, porque não dá tempo. E o projeto tem que ser longo? Não, um projeto curto, até mesmo porque você precisa de ter como desenvolver isso aí, né? Então, caminha para a mesma perspectiva que você apontou, Fernanda. Ou o próprio mestrado. A gente tem 2 anos para você integralizar o seu mestrado. Então, dependendo, por exemplo, na área da saúde, e eu vou falar mais vezes, por exemplo, na educação física, na saúde coletiva, os mestrados são de 24 meses, no máximo você consegue prorrogar para 30 meses. Mas não é o recomendado nem a prorrogação. O ideal é que você finalize nos 24 meses. Aí vem com um projeto de ensaio clínico, randomizado, em que existem especificidades para uma pesquisa de ensaio clínico, que eu falei na semana passada para vocês sobre esses tipos, em que, por exemplo, um ensaio clínico, gente, é uma pesquisa muito robusta e que ela tem elementos, assim, de rigor muito intenso. Inclusive, por exemplo, para eu submeter a avaliação ética, ele não passa nem comitê de ética interno, ele vai direto para a Comissão Nacional de Pesquisa, de Ética em Pesquisa. Então, vai delongar muito tempo de análise, de avaliação, de aprovação desse projeto, se for pensar uma pesquisa como um ensaio clínico. Então, pense um mestrado de 2 anos. É inviável fazer um ensaio clínico em 2 anos. Então, a gente tem que pensar esse tipo também de pesquisa. Talvez não há viabilidade para que eu faça em 2 anos, em 24 meses. Isso aí já é para um doutorado, ou um estágio pós-doutoral, que eu consigo trabalhar, mas que é uma pesquisa que vai ser de 4, 5, 10 anos em que eu vou desenvolver. Por isso que os centros de pesquisa que desenvolvem ensaio clínico são de projetos que, no mínimo, eles vão ser desenvolvidos em 5 anos para 10 anos ou mais. Então, é esse olhar também dessa viabilidade e, claro, a originalidade da pesquisa. A partir do tema, a gente vai se desdobrando para outros elementos que são essenciais.
definir nossos objetivos, começar um levantamento bibliográfico, de uma revisão de literatura, do que tem publicado sobre essa temática. E aí a gente vai seguindo, né? Nesse cenário, estruturar o nosso título, porque o tema não é a mesma coisa de título, a gente precisa ter clareza disso. Então, o título, ele vai servir para anunciar a sua pesquisa, tornar o leitor interessado na sua pesquisa. Então, ele tem que trazer palavras-chave relevantes para que o leitor se sinta motivado para conhecer seu trabalho. Você também precisa, logo depois que já pensa o seu título, começar a identificar o seu resumo. Obviamente, tem autores, da área de metodologia que vai falar, o resumo é a última coisa que você vai fazer, porque você vai depender de resultados, tudo. Mas é importante entender que, por mais que você faça depois, ele é apresentado logo no início. Por quê? Porque o leitor, muitas vezes, um leitor, ele vai se interessar pelo seu trabalho com o seu título, com o seu resumo. Se não está bem construído, o próprio leitor, ele não vai ter interesse de seguir com a leitura do seu trabalho, da sua produção. O que é o objeto da pesquisa? Porque tem diferenças, né? A gente às vezes fala tema, título, objeto. O objeto da pesquisa, a gente precisa ter clareza que ele é um ponto fundamental. Porque quando você escreve seus objetivos, é tentando responder ao que seu objeto apresenta. Então, o que ele é? Ele está referido diretamente ao seu problema de pesquisa. Ele vai estar ali anunciado na sua pergunta-chave do que você quer responder com aquela pesquisa. Por exemplo, aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Uma pesquisadora quer tratar sobre direito das mulheres na dissertação de mestrado. Esse é o tema da pesquisa, não é o título, porque o título ele pode ser poético, ele pode trazer um recorte temporal, ele pode trazer um recorte geográfico. Então, aqui a gente tem um tema, ele está aberto. Né? Direito das mulheres, esse é o tema. E aí, a partir disso, eu vou ter que pensar o que é o meu objeto. Pois aí, o que é o objeto? Ele vai delimitar o que eu quero dentro de um tema, desse tema, direito das mulheres. Então, o objeto dela de estudo pode ser a Lei Maria da Penha, pode ser políticas públicas para diminuir as violências contra as mulheres, pode ser violência obstétrica. Então, aqui ela tem claro o que é o objeto dentro de direito das mulheres. Por exemplo, ela vai falar de violência obstétrica, ela vai ter que discutir direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Em todas aquelas questões que a gente tem, e aí apontar sobre o protagonismo das mulheres no contexto da gestação, do puerpério, enfim. Os objetos, então, eles são, né, infinitos e claro, eu vou precisar delimitar dentro de um tema o meu objeto, o que de fato eu vou pesquisar dentro daquele tema. Depois eu posso colocar para vocês, inclusive, esse blog aqui que vai detalhar até como escrever e identificar o seu objeto de pesquisa. E aí aqui só uma síntese. O que é o objeto de estudo? É a minha delimitação específica do tema de pesquisa. E ele vai trazer esse recorte do que o pesquisador vai fazer numa temática mais ampla. Então, quando o tema abrange uma área geral, como até o professor Ivonelli falou, o objeto, ele concentra-se num aspecto particular dentro do tema. Essa delimitação do objeto, ela é fundamental para evitar que a gente faça análises superficiais e que a gente não consiga responder os nossos objetivos da pesquisa. E aí, pontos importantes que a gente precisa entender para delimitar meu objeto de pesquisa. Eu vou selecionar primeiro qual que é meu tema. Dentro do meu tema, eu vou determinar qual aspecto específico que eu vou investigar. Depois, eu vou estabelecer o contexto geográfico ou institucional. Como eu falei, eu vou fazer em Goiânia. Eu vou fazer nas maternidades públicas, pensando na violência obstétrica. Não, eu vou fazer em todas as maternidades do estado de Goiás. Então, eu tenho que deixar estabelecido o contexto ali institucional ou geográfico. Vou fazer só nas maternidades públicas? Não, vou fazer nas maternidades privadas. Definir o recorte temporal também é importante. Então eu vou estudar só em 2024, porque eu vou fazer entrevista com mulheres que passaram pelo trabalho de parto, pela condição de assistência em maternidade de Goiânia.
Então, só agora em 24 que eu vou fazer essa coleta. Ah, não, eu vou fazer um estudo de revisão sobre violência obstétrica. Então, eu vou fazer durante os últimos 10 anos como que está a violência obstétrica no Brasil. Então, tudo isso é para delinear o nosso objeto de pesquisa. Seguindo isso, aqui eu trago mais 3 elementos que são fundamentais na elaboração do projeto. A partir do nosso tema delineado, do nosso objeto, a gente vai, então, precisar formular uma questão que a gente busque responder com essa pesquisa. É fundamental que seja clara, que seja objetiva esse problema, essa questão, porque a seguir a gente vai gerar, então, os nossos objetivos, tanto geral quanto específicos. E os nossos objetivos, eles precisam estar alinhados buscando responder o problema da pesquisa. E, em seguida, eu preciso apresentar a justificativa da importância de fazer essa pesquisa, tanto no campo científico. Alguns projetos as pessoas apresentam a justificativa pessoal, por que gostaria de fazer essa pesquisa, especialmente pesquisas na saúde coletiva, por exemplo, muitos dos discentes que são trabalhadores do SUS, eles apontam a justificativa pessoal, porque eles trazem um tema da sua realidade de trabalho. Então, ele vai falar, olha, porque eu sou odontóloga da saúde bucal, na saúde da família, e esse elemento está me deixando inquieta. Então, ela já aponta que tem também uma implicação pessoal que justifica fazer a pesquisa. E, claro, a justificativa social precisa estar clara. Sobre os objetivos, e aí seguindo um pouco dos elementos que eu apontei, a gente, para construir objetivos mais claros, eu não sei nas ciências humanas e sociais se vocês adotam a taxonomia de Bloom, mas na saúde a gente costuma indicar que se olhe para a taxonomia de Bloom para definir aí quais são seus objetivos, porque ela auxilia a gente a identificar de forma mais clara, né, os objetivos ligados ao nosso desenvolvimento objetivo. Então, assim, eu vou fazer meu objetivo geral sobre analisar, e aí eu tenho que também alinhar de acordo com os verbos que estão relacionados a esse desenvolvimento cognitivo, quais são os outros verbos que estão alinhados com o verbo analisar, que está no meu objetivo geral. Então, ele é muito importante para facilitar o uso da taxonomia, o Ivo diz que faz isso também, para o nosso planejamento e alinhamento, né, da construção dos nossos objetivos. Então, estudantes da graduação, fica a sugestão, olhem para a taxonomia de Bloom na hora que vocês forem pensar os objetivos do projeto de pesquisa de vocês. Então, usando a taxonomia, a gente vai conseguir apresentar melhor esses verbos de ação para descrever os processos cognitivos desejados e de produção desse conhecimento. Aqui tem uma figurinha mais para ilustrar para vocês, mas a gente pode colocar criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender, lembrar. E aí tem esse quadrinho aqui do que eu quero desenvolver na pesquisa, e alinhado com esse verbo de ação, tem outros que são secundários que eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu coloco lá no meu objetivo geral, aplicar um protocolo terapêutico de auriculoterapia para usuários numa unidade básica de saúde. É o meu objetivo geral. Aí eu vou colocar, utilizar a técnica de aplicação de pontos da auriculoterapia. Tá vendo que eu vou seguir nessa tabelinha? Implementar uma linha de cuidado para pessoas com depressão e ansiedade com o uso de práticas integrativas. Experimentar Então, quando eu coloco no meu objetivo geral aplicar, eu já tenho uma lista do que possíveis que vão compor meus objetivos específicos. Claro, e aí voltando no nosso encontro da semana passada, eu preciso também entender que, de acordo com o objetivo que eu estou apresentando, tem que estar alinhado também com a minha metodologia. Quando eu uso aqui aplicar, experimentar, são pesquisas no contexto experimental, muitas vezes que eu vou utilizar esses verbos. Agora, se eu vou fazer pesquisas para explorar uma realidade, entender uma realidade, compreender uma realidade, então são outros verbos dentro de uma abordagem de uma pesquisa quali, por exemplo, ou uma pesquisa etnográfica,
ou uma pesquisa de estudo de caso, isso também precisa estar muito bem alinhado. Fazer um checklist. Meus objetivos estão de acordo com o que a minha metodologia está apresentando? Isso é fundamental também, tá? Então, tem que ter esse alinhamento de objetivos com a metodologia. Sobre a justificativa, foi como eu mencionei para vocês. A justificativa, ela apresenta a relevância de você desenvolver uma investigação sobre um tema, fazer sua pesquisa. Em grande parte, minimamente, as pessoas costumam apresentar a justificativa no domínio científico e no domínio social, mas como eu falei para vocês, como eu atuo no mestrado profissional da saúde coletiva, lá também, atualmente, as pessoas apresentam a relevância e justificam dentro do domínio pessoal e do domínio prático. Por quê? Quer mostrar o uso real, como o seu trabalho pode ser feito numa condição prática do trabalho no SUS. Então, aqui é bem interessante também vocês entenderem que, a depender do tipo de pesquisa, da área que você está se formando, do tipo de formação, se é graduação, se é pós-graduação, a depender, você vai fazer uma justificativa mais sucinta dentro do domínio científico e social, ou mais ampliada, pensando o cenário de onde você está. E aí o Ivo está falando, esses verbos são fundamentais, pois eles irão apontar para o caminho metodológico, exatamente. E a metodologia é o momento no qual diremos como atingiremos esses objetivos. Então, tem que estar muito claro esse alinhamento, como o próprio professor Ivo está falando. E aí é nisso, né? O Ivo falando. Então, olhei, fiz os meus objetivos. Na hora que eu vou desenhando a minha metodologia, precisa estar alinhado com o que eu quero atingir de objetivos. Então, eu preciso voltar lá no encontro 2 e olhar, primeiro, que abordagem metodológica eu vou desenvolver. Que tipo de pesquisa? Quais são os métodos que eu vou utilizar? É qualitativo? É quantitativo? É métodos mistos? Quanti-quali? Quem que vai participar? Quem que então, vou determinar, seja a amostra ou seja a minha população, que vai ser meu sujeito-alvo ali. Quais são os instrumentos que eu vou utilizar? Então, eu vou fazer apenas diário de campo, de observação, como falamos no encontro passado. Então, é só observação direta, é observação indireta? Não, vou aplicar questionário. É questionário estruturado? Não. Questionário semi-estruturado? Não, vou fazer entrevista. Então, eu vou ter um roteiro de entrevista. Vocês viram que, quando eu apresentei o nosso projeto, tem essas demarcações também. Então, todos esses instrumentos... eu vou aplicar um teste, uma escala de um teste validado internacionalmente. Então, eu vou usar esse teste para ser o meu instrumento. Tudo isso tem que estar claro, observando os meus objetivos. E, claro, qual que é o cronograma? Eu preciso estabelecer os prazos e eles têm que ser realistas, como eu mencionei para vocês desde o início. Eu estou na graduação, praticamente eu vou ter 1 ano, e eu tenho que tentar fazer toda a minha pesquisa, desde a elaboração do projeto, e todas essas etapas que estão previstas do projeto, dentro desses 12 meses. Se eu estou no mestrado, 24 meses. Se eu estou no doutorado, 48 meses. Então, isso tem que estar muito claro e detalhado. Inclusive, esse é o elemento que falta para eu preencher em uma das plataformas agora que a gente está mandando para o edital PPSUS. Eu terminei, até cheguei mais atrasado um pouquinho, gente, porque eu estava terminando o orçamento. E aí, agora, o item que está lá é cronograma. Então, assim, eu estou muito animada, daqui a pouco eu vou ter que preencher cronograma e muito detalhado da nossa pesquisa. A gente também tem que deixar claro na metodologia como que eu vou analisar esses dados, né? Quais são as abordagens de análise que eu vou utilizar, que técnicas de análise. Precisa estar muito bem descrito como que eu vou fazer essa interpretação, a depender da minha abordagem metodológica. Se é quantitativa, eu vou usar análise estatística, descritiva, inferencial. Eu vou fazer testes estatísticos, de associação, de comparação. Tudo isso tem que estar claro aqui no modelo de análise. Não, é quali. Então, eu vou fazer uma análise. Como que ela vai ser? Análise de conteúdo, né? Análise de discurso. Como que eu vou desenvolver isso? Que recursos que eu vou utilizar? Que materiais que eu preciso? E, claro, quando eu falo de recursos, especialmente financeiros, para projeto, e aí pensando, quem pensa em fazer mestrado, isso tem que estar demarcado, tem que colocar lá, vai ser responsabilidade do pesquisador, o financiamento. Ou se você tem intenção de receber bolsa, fala, olha, a pesquisa vai ser financiada por meio de
possibilidade de bolsa de estudo, de ensino, de pesquisa. E, claro, a gente precisa, antes de fechar o nosso projeto, revisar cada sessão com cuidado para ver se eu estou atendendo todos os critérios necessários. E, claro, na metodologia, eu preciso detalhar os instrumentos éticos da pesquisa. E aí, na semana que vem, vou falar mais detalhadamente disso. Esse projeto, ele já foi enviado? Vai ser enviado para comitê de ética? Não, não precisa, porque não é uma pesquisa que vai ser realizada com seres humanos. Então, dispensa a apreciação ética. Inclusive, se não vai passar, essa informação, a depender de periódicos e revistas, eles exigem que você anuncie, olha, esse é um tipo de pesquisa que não foi realizada com seres humanos, utilizamos dados públicos, de domínio público, foi uma pesquisa documental com documentos públicos de fácil acesso na internet, mas tem que colocar que você não necessitava apresentar em comitê de ética. Não, mas no meu caso tem que passar, porque eu vou fazer entrevista, né? Eu vou coletar, fazer testes com essas pessoas, com sujeitos. Então, eu preciso deixar detalhadamente, seja os riscos, os benefícios, as medidas de proteção dos sujeitos, todo esse detalhamento que compete à integridade da pesquisa. E, para fechar um projeto de pesquisa, a gente tem materiais complementares, que, a depender da sua metodologia, né, do seu tema, do seu objeto, você vai ter documentos que já foram produzidos, ou seja, documentos que não foram elaborados por você. Como eu falei, às vezes eu vou aplicar um teste validado internacionalmente, um questionário com uma escala específica. Então, não fui eu que fiz esse questionário, mas eu tenho que pôr lá no anexo esse questionário padronizado. Eu vou fazer leitura de umas portarias, de uma política pública. Você põe a política pública lá nos anexos. Então, tudo que foi produzido por outro, não por você, pesquisador, autor, vai compor os anexos. Aquilo que foi produzido por você, que são questionários autorais, seu roteiro de entrevista, seu roteiro de observação, tudo isso vai para o seu apêndice. Quando que você vai usar esses anexos, esses apêndices, que são materiais complementares? Se você considerar que isso é essencial para que o leitor entenda o desenho da sua pesquisa. Ou, por exemplo, uma revista, às vezes, ela vai pedir isso para você, vai querer que você encaminhe os instrumentos que foram utilizados. E, por fim, a gente tem a formatação, que tem que ser adequada. Eu vou dizer pela FFD, a gente utiliza como normas a ABNT, como referência para formatação de trabalhos científicos e acadêmicos. Então, as referências bibliográficas têm que estar apresentadas dentro dessa formatação. E isso são os elementos, gente, essenciais para a gente pensar um projeto. Seja um projeto de pesquisa de graduação, seja num projeto de pós-graduação, a gente vai ter esses elementos aqui como essenciais. Tudo bem até aqui? A gente já está fechando o nosso encontro de hoje. Queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam desse conteúdo? Já tinham ouvido falar?